Rapaziada, tá embaçado, mano. Tá difícil. Tá complicado, mano. O Corinthians perdeu de novo. De novo pelo Brasileiro. O time não consegue ganhar no Brasileiro com o Dorival. Não consegue. É mais um jogo com derrota. O Corinthians tem 20 jogos no Campeonato Brasileiro e apenas 5 vitórias. 5 vitórias. O Corinthians tem um dos piores ataques do Brasileiro. O Corinthians é um time que não consegue se defender, mano. O Corinthians toma gols bobos. O Corinthians faz cada idiotice dentro de campo que chega a assustar, cara. E assim, o Corinthians tem um problema de criação de jogada nas mãos do Dorival gritante. Gritante. E isso era com os caras e agora sem os caras, mano. O time não consegue ganhar. O time não consegue fazer o mando de casa valer dentro do Campeonato Brasileiro. E é mais um ano, gente. Já tá escancarado, velho. É mais um ano que a gente vai terminar o Campeonato Brasileiro sofrendo para fazer 45 pontos. É mais um ano que a gente vai ficar fazendo conta para ter 45 pontos e se livrar. E a minha pergunta é: até quando isso, mano? Até o dia que cair? Até o dia que a força da torcida não conseguir surtir efeito, como não conseguiu lá atrás quando a gente foi rebaixado? Até quando o Corinthians vai ser destruído, vai ser, mano, vandalizado por esses animais, mano, por esses... Oh, que vontade que eu tenho, mano, E a gente, que é quem realmente se importa com o time, vai ficar sofrendo, mano. Até quando, velho? Cara, assistir o jogo do Corinthians é nocivo pro ser humano, mano. Ou o torcedor do Corinthians termina o jogo de coração, mano. Triste, mano. Eu tô triste hoje. Hoje eu tô muito triste, mano. Porque não dá, parceiro. Não dá, mano. Mais um jogo. O Corinthians tomou 2 chutes no gol. 2. E os 2 foram gols, mano. No resto do jogo, não teve nada. O Bahia chegou nada. E mesmo assim, o Corinthians perde, mano. O Corinthians consegue pegar um goleiro ruim. Um goleiro ruim não, um goleiro horrível que é o goleiro dos caras. Ele é horroroso. E o Corinthians não consegue fazer gol nos caras, mano. O Corinthians consegue pegar a pior defesa do campeonato, que era do Juventude, e não fazer gol nos caras, mano. Porra, desesperador o time, velho. E aí você pega o trabalho do Dorival que não existe, os desfalques que... Cara, você perder Carrilho, Memphis e Yuri é cruel pra qualquer time, ainda mais pro Corinthians que não tem ninguém pra repor. E soma-se a isso, com a tabela que o Corinthians tem até agora, a situação é dramática já, mano. É dramática. É a primeira rodada do retorno, mas a situação é dramática. O Corinthians vai ter que melhorar muito, mas muito, para não correr risco de rebaixamento, porque nessa toada vai ser um ano, se pá, pior do que o ano passado, porque tá muito cruel com o torcedor do Corinthians, mano. Pô, o torcedor do Corinthians é um dos torcedores que não merece sofrer que nem ele tá sofrendo. Porque puta que pariu, mano. Se tem uma porra de uma torcida que apoia o caralho do time, mano. Se tem uma torcida que incentiva o pior jogador do mundo, que confia, que acredita no mais trágico dos jogadores, mano, é o torcedor corintiano, velho. E a gente é tratado que nem um punhado de bosta, mas assim, há muito tempo. O que os caras cagam na nossa cara é sacanagem. E a gente continua lotando a Neoquímica Arena, continua gastando dinheiro com camisa pra ser roubado e mais roubado por esses caras, velho. Vamos falar do jogo hoje, vamos falar de tudo, mano. Aqui no nosso do canal do torcedor corintiano. Desculpa a tristeza, mas não tem como ter um torcedor do Corinthians feliz agora, não tem como. Rapaziada, vamos lá, vamos falar do jogo. Se inscreve no canal, faz esse favor. Batemos a casa dos 300, é isso, obrigado. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, que compartilham o canal com seus amigos, que deixam o like, que assistem os vídeos. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos por mais. Batemos 300, vamos pelos 400 agora. E eu continuo contando com a ajuda de vocês,
que fazem o canal do torcedor corintiano crescer. Vamos lá, vamos falar do jogo. E antes de mais nada, cara, eu queria falar um bagulho que, assim, eu não sei se você que tá assistindo o vídeo é dessa forma, mas hoje, principalmente, que foi um sábado que pelo menos eu tirei o dia pra ficar sem fazer nada, um dia de folga, dia de descansar, não fiz nada o dia inteiro, a não ser ficar assistindo TV e mexendo no celular. Não fiz nada. Então eu tive muito tempo pra quê? Pra pensar no jogo do Corinthians hoje. E eu fiquei pensando muito no seguinte. Cara, vamos lá. O Dorival tem um problema gigantesco que é o ataque do Corinthians. O Corinthians perdeu 3 dos talvez 5 principais jogadores do Corinthians no atual elenco. Quem são os 5 pra mim? Hugo Souza, Rodrigo Garro, André Carrilho, Memphis e Yuri. São os 5 principais jogadores. Você tem o pilar da defesa, que é o Hugo Souza, o pilar do meio de campo, que é Carrilho e Garro, e a dupla de ataque que se completa, que é Memphis e Yuri. Desses 5, você perdeu 3. Desses 3, o Carrilho, mesmo eu achando ele talvez um dos mais importantes desses 5, eu acho que você consegue talvez, eu não vou dizer substituir, mas consegue movimentar o sistema para que a gente consiga suprir a ausência dele. Agora, a dupla de ataque é muito difícil porque não tem jogador. Não é que você tem jogador, não tem jogador. Porque Romero não dá pra contar, Thales Magno não dá pra contar, e aí você tem que apostar na base. Só que é difícil você colocar a base pra jogar nesse momento que o Corinthians passa, um puta momento de pressão. Então na minha cabeça ficou assim, cara, vamos lá, como é que o Dorival pode montar esse time? Mantém essa formação, 2 linhas de 4, 2 caras lá na frente, mas aí vai fazer o quê? Vai fazer Thales e Guinegão? Vai fazer Thales e Dieguinho? Vai fazer só o Thales e faz uma linha de 5? O que que vai fazer? Pô, a gente pode talvez mudar um pouco, faz uma linha de 3, abre Bidu e Mateuzinho como ala, talvez povoa mais o meio de campo, deixa só o Thales lá na frente tentando se movimentar. A gente não tem o Hector, sei lá o que aconteceu com o Hector, era uma boa opção pra fazer um cara ser pivô. E eu pensando, cara, talvez joga o Garro mais pra trás, adianta... Eu sei lá, eu fiquei pensando... Porque na minha cabeça era o seguinte, alguma coisa diferente ele tem que trazer, porque se ele vier só com essa 2 linhas de 4, 2 caras lá na frente, só muda as peças ali, bota o Thales e mais outro, eu achava que não ia dar certo, que não ia funcionar. E o Dorival mudou o time. Pelo menos isso eu vou dar o braço a torcer e vou falar, o Dorival mudou o time. Ele fez uma linha de 3, que era o que eu achava mais ideal pro jogo. Eu não ia com o Ranieri, mas eu acho que funcionou. Abriu o Bidu e Mateuzinho e povoou o meio de campo com Garro, Bidon e Martinez e botou Guinegão e o Kaique, que a torcida tanto pedia lá no ataque. E assim, vamos dizer que não foi ruim o primeiro tempo do Corinthians. De certa forma, o Corinthians conseguiu ter o controle do jogo, o Corinthians conseguiu criar chances, o Corinthians conseguiu ter a bola, o Bahia não agrediu o Corinthians, a não ser com 1 minuto e 30 do primeiro tempo. Que é o gol dos caras, velho. E é algo que o Corinthians gosta muito de fazer, que é começar o jogo atrás do placar. E o Corinthians gosta de fazer isso muito dentro da Neoquímica Arena. Porque aí você pega começo do jogo, onde a torcida tá inflamada, onde você precisa botar pressão, onde todos os mandantes tentam colocar aqueles 15, 20 minutos de pressão absurda, mas o Corinthians é um time que, eu não sei o percentual disso, mas adora tomar gol no começo do jogo. E o Corinthians toma um gol no comecinho do jogo, numa bola que não pode entrar naquele meio do campo ali. O jogador domina, gira, faz o giro na defesa do Corinthians, bate de fora da área e o Hugo Souza falha. O Hugo Souza falha, é um chute defensável, ele chega na bola, ele chega a encostar na bola, mas ele, não sei se foi com uma mão só e era pra ir com as duas, não sei se foi com a mão fraca, enfim, o Hugo Souza falhou. Pelo nível do Hugo Souza, ele falhou no gol. E aí é aquilo, o Corinthians começa atrás. Mas aí, o Corinthians começa atrás, pega tudo aquilo que eu falei, o Corinthians faz um bom primeiro tempo. E poderia ser um primeiro tempo totalmente diferente até. Porque o Corinthians toma um gol com 1 minuto e meio, mas eu acho que aos 5,
O Corinthians empata o jogo com o gol do Rodrigo Garro. E aí vem a minha primeira crítica pra arbitragem horrível do árbitro fulano de tal Zanovelli. Mas que árbitro horroroso, mano. Cara, o goleiro do Bahia conseguiu terminar o jogo e finalizar o jogo sem tomar um cartão amarelo. O Bahia estava fazendo cera no primeiro tempo do jogo. E o gol do Corinthians... Cara, eu não sei se o árbitro é ruim, se a regra é ruim, mas assim, não tem sentido algum aquele gol ser anulado. Porque a bola bate no braço do Kaique, que tá atrás do corpo. O braço tá aqui atrás, mano. O cara tá olhando pra frente, a bola pega atrás. Ele pega e toca pro Garro, o Garro faz o gol. Não tem sentido nenhum essa marcação, não tem sentido nenhum essa regra. Era um gol pra mudar o jogo, porque era o gol do empate, o gol do Corinthians ir pra cima. O gol de... Mas é o gol que não existe, cara. É o gol que é só mais um punhal no peito do Corinthians. Soma-se a isso... Cara, falando da arbitragem ainda, o tanto de bola que o Corinthians tentava sair cobrando rápido e o árbitro falava assim, um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pra trás. Lateral, que era 1 metro pro lado, ele falava um pouquinho mais pra trás. Mano, o Bahia fazendo cera e nada acontecia. O juiz enervando o jogo e ao mesmo tempo esfriando o jogo. É uma loucura isso. Porque ele esfriava o jogo e enervava o time do Corinthians. Horrível o árbitro. Junta a isso o gol do Corinthians no primeiro tempo. Que o Corinthians consegue empatar o jogo. O Corinthians faz o gol aos 30. O gol é validado pelo VAR aos 39. Num lance claro de gol. Onde o árbitro de vídeo ficou procurando pelo em ovo. Chamou o árbitro para olhar o replay. O VAR. O árbitro precisou chamar o Bandeira para auxiliar ele. Bizarro, mano. Bizarro. Num lance onde claramente o Guinegão não participou da jogada. Não participou. E levou-se 9 caralhos de minutos pro árbitro ver, mano. O gol totalmente válido do Guinegão. Um belo gol do Guinegão. Que não precisava ter saído no segundo tempo. A não ser que o moleque tava morto. Não precisava ter tirado ele, mano. Pra botar o Thales Magno de centroavante. Ô, puta que pariu também, Dorival. E aí, pra completar a coroa, a cereja do bolo do Corinthians o gol é válido aos 39, aos 41, 40 a 41. Na saída de bola quase, o Mateuzinho faz um pênalti. Cara, aquilo ali é putaria mesmo, mano. O pênalti que o Mateuzinho faz é sacanagem de burro, mano. Mas é de uma burrice. É de se aplaudir o pênalti do Mateuzinho, velho. Pra jogar um balde de água fria nas costas do torcedor do Corinthians, mano. É um pênalti de uma infantilidade. É um pênalti que ele não consegue entender o momento do jogo, mano. Primeiro, como é que aquela bola entra nas costas da defesa com aquela facilidade? E segundo, qual que é a chance de você dar um carrinho daquele dentro da área e você só acertar bola? Porque aquele é o lance que qualquer encostão que você der no atacante, o juiz vai dar o pênalti. E foi nítido o pênalti, mas foi muito nítido. Você pega o primeiro tempo, que poderia acabar 1-1, ou quem sabe o Corinthians ir pra cima do Bahia com tudo. O Bahia não jogava. O Bahia não jogava. E você pega e faz o 2-1 pro Bahia, todo aquele ímpeto morre, e você entra naquela de vou ter que correr atrás do segundo tempo todo. E aí no segundo tempo, o Corinthians mexe no time, o Dorival faz as substituições, o Dorival coloca Thales, coloca Vitinho, coloca o Bahia, coloca Rian, coloca mais não sei quem, coloca puta que pariu. O Thales perde uns 2 gols. O Gustavo Henrique tem uma cabeçada que puta que pariu, era só tirar do goleiro, mas ele não tira. O Corinthians tenta, o Corinthians cria, o Corinthians chega. O Bahia tem um contra-ataque aqui ou lá, mas também não faz muita coisa. Mas é mais um jogo que o Corinthians não consegue nada. E aí é foda porque você pega o time,
O Hugo fez uma defesa. O Hugo fez uma defesa. O Hugo não fez defesa, eu acho. Eu fiz uma, sei lá, mano. O Mateuzinho. Horrível. Pelo pênalti que ele fez, a partida dele é horrível. O Bidu tenta de um lado. O Bidon. Cansei de elogiar o Bidon. Cansei de falar bem do Bidon. O Bidon, mano. O Bidon, velho. Ele não. Mano. O Bidon precisa tomar um wheyzinho, mano. E precisa tomar um bagulho pra dar um fortificante na mente, mano. Precisa querer mais. O Garro. Mano, o Garro vai ter que chamar a responsa, velho. Ou um jogo ruim hoje do Rodrigo Garro. Ruim, mano. Tem que querer mais. Ele vai ter que entender que é ele, mano. Não dá pra ele ficar esperando que Thales Magno vai ajudar, que Martinez vai ajudar, que Bidon. Ele vai ter que pegar essa bola e falar assim, rapaziada, mano, se movimentem que eu vou achar vocês, mano. Porque não dá, velho. Pô, do time titular hoje, eu gostei do Kaique e do Guinegão, que tentaram, que participaram, que correram, que pressionaram, que tem que ter mais minutos. Tem que ter mais minutos. Ranielli, o Gustavo Henrique, mas o André Ramalho muito mal, horrível. Martinez, quando o Martinez chega muito no ataque, é preocupante. O Thales, mano, o cara não conseguiu fazer gol num goleiro horrível, cabeceou uma bola em cima dele, a outra cabeceou fraco. Vitinho, pouca coisa, mas não me causa... Não me causa, mano. E assim, vai ficar mais quanto tempo sem o Memphis? O Yuri parece que vai voltar, aí, porra, tem um problema de saúde, tem que fazer uma cirurgia. O Carrilho não dá pra contar. O time tá com transfer ban, não pode contratar ninguém. A base não tem aquele moleque que parece assim, porra, é a joia, mano. Aí os caras que parecem mais ou menos, a gente vende por um punhado de dinheiro pros outros. O Bahia vem, leva o moleque que é a promessa, é a joia, por um trocado. Então, assim, é tudo muito bagunçado no Corinthians, mano. É tudo muito fudido, mano. É tudo muito esculachado no Corinthians, mano. É fazer muita cara do torcedor de otário, velho. Aí eu fico pensando, cara, o Dorival, mano. O que o Dorival vai conseguir tirar desse time, mano? Eu pergunto pra vocês, velho. O que o Dorival vai conseguir tirar desse time? Vai mandar o Dorival embora, vai trazer quem? Porra, eu tentaria, velho. Tenta trazer o Vojvoda, mano. Cara, o Vojvoda fez coisa com aquele time do Fortaleza ruim. Não esse agora, os primeiros do Vojvoda lá. Quando o time era o começo do que se tornou. Cara, será que o Vojvoda não daria certo no Corinthians, mano? Porque eu acho que o Dorival não vai dar, mano. Não vai dar certo no Corinthians. E a gente tá entrando num buraco muito grande, mano. Muito grande. O time tem 20 jogos no campeonato, não consegue vencer. As equipes embaixo do Corinthians, tirando Vitória, todos têm pelo menos 2 jogos a menos do que o Corinthians. E assim, quando esses times todos se igualarem no número de jogos, cara, o Corinthians pode estar a 1 ponto da zona do rebaixamento. Se não tiver dentro da zona do rebaixamento. Então precisa acordar urgentemente. Pro discurso daqui a 5 rodadas, daqui a 10 rodadas, não for aquele, cara, a gente vai ter que somar tantos pontos para não cair. Precisa acordar e precisa acordar agora. E precisa acordar sem Yuri, sem Memphis e sem Carrilho. Vai ter que dar um jeito com os caras que estão aí. Com o Dorival ou sem o Dorival, as coisas vão ter que melhorar, mano. Porque do jeito que tá muito trágico. Muito trágico mesmo. É isso, rapaziada. Destaques positivos e negativos do jogo. Eu acho que os positivos eu coloquei os 2 moleques do ataque porque tentaram. Acho que foi isso. Ranielli também tentou, mas é muito pouco, né? E os destaques negativos eu coloquei o Garro, o Dorival. Por que eu botei o Dorival? Porque o time não consegue jogar, velho. Por isso que eu botei o Dorival. Porque o time não tem, mesmo ele mudando a formação, o time tem a bola, mas o time não consegue, mano. Coloquei o André Ramalho aqui. E é isso, mano. Esses caras aí, velho. Ia botar o Hugo, mas enfim. Rapaziada, agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. É mais um jogo deprimente. Mais um jogo para fazer o nosso sábado terminar daquele jeito. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e vai, Corinthians!